estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história, nossa 17ª aula. Vamos lá para os nossos combinados. Lembre de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você. Lave sempre as suas mãos e arrume um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, você assistir a aula, que nós temos muitas coisas para aprender hoje, certo? Vamos ver o que nós precisamos de materiais. Hoje vamos precisar de caderno, folha branca, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, tinta e pincel. E se você tiver almofada de carimbo, se não tiver, usamos só a tinta e o pincel, certo? Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. Vamos lá? Na aula passada nós fizemos uma revisão das aulas anteriores. Falamos da aula 12, né, que nós falamos de tempo cronológico e histórico. A aula 13, que foi a infância das crianças, e a aula 14 e 15, que foi manifestações culturais. Nós recordamos o que é tempo cronológico e tempo histórico. Lembra lá, tempo cronológico tem a ver com a passagem do dia e da noite, com o calendário, com a passagem do mês, da semana, dos dias, do relógio, as horas, os minutos e o segundo. O tempo histórico tem a ver com isso também. Mas lembra que eu falei que tem acontecimentos que marcam a história da humanidade? Falamos também sobre a história. A história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço. Para isso é preciso pesquisar vestígios do passado que possam ajudar a decifrar e entender o que aconteceu. E quem trabalha com história é o historiador. E para realizar o seu trabalho, ele utiliza as fontes históricas. E nós aprendemos a classificar essas fontes históricas. Existem as fontes históricas orais, que é o conhecimento narrado através da voz. As fontes históricas escritas, que podem ser escritos manuscritos ou até impressos. E as fontes históricas visuais, que são as pinturas, as esculturas, as fotografias, entre outros. Nós relembramos também as etapas da vida humana: bebê, criança, jovem, adulto e idoso, certo? E vimos também a importância de ordenar a história, que ela tem um começo, um meio e fim, até para a gente entender a história, certo? Falamos das atividades do cotidiano, que é o conjunto de atividades e ações que a gente realiza diariamente, certo? E das manifestações culturais, a gente viu que é toda a forma de expressão humana no qual as pessoas demonstram a sua cultura, seja por meio de celebrações ou rituais, danças e festas, certo?
E vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de documentos e registros pessoais. Peguem lá o caderno de vocês ou a folha, coloquem a data de hoje, aula 17, História, documentos e registros pessoais. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Então vamos lá, observe essas imagens. Você sabe o que aparece nelas? São os documentos. E você sabe para que serve um documento? Essa aula eu trouxe minha bonequinha ali, ó, a Vivi, que ela vai contar pra gente algumas coisas sobre os documentos. Vamos ver lá na imagem? Todas as pessoas precisam ter documentos. Eles trazem informações importantes sobre elas e permitem que sejam identificadas como cidadãs. Existem diferentes tipos de documentos. Cada um traz informações específicas para a nossa cidadania. Na aula de hoje, vamos conhecer e descobrir para que ele serve. E vamos começar com o documento que registra o nascimento de uma pessoa. Ali eu tenho 3 documentos diferentes. Você sabe qual é o documento que registra o nascimento? Se você falou que é esse ali do meio, acertou. Esse é a certidão de nascimento, que é a nossa primeira forma de registro do cidadão e da pessoa, provando que a pessoa existe, certo? E olha lá o que a Vivi fala para nós. Sem a certidão de nascimento, uma pessoa não poderá garantir os seus direitos. Sem esse documento, a pessoa não pode fazer os outros documentos. Ela não pode ter uma carteira de trabalho para trabalhar, não pode ter um título de eleitor para votar. Ela precisa ter a certidão de nascimento para garantir os seus direitos.
E olha lá outra coisa que a Vivi vai falar. A certidão de nascimento é um documento a que todos têm direito. Isso é garantido por lei. Em dezembro de 1997, foi criada a Lei 6.015, que torna gratuito a primeira via desse documento. Então, o pai e a mãe, logo que o bebê nasce, podem ir a um cartório e já registrar a criança e não vai precisar pagar nada por isso, não vai ter custo nenhum. Interessante saber. Essa lei é tão importante que até os Correios lançaram uma série chamada Criança e Cidadania. E um desses selos é que está na imagem, que representa o direito da criança a ter uma certidão de nascimento. Agora vamos fazer uma atividade junto. Marque quais são as informações que encontramos em uma certidão de nascimento. Eu trouxe aqui a minha certidão de nascimento, tá meio velhinha ela, tá? E trouxe também a certidão de nascimento do meu filho, certo? Então agora nós vamos ver um por um item e vamos ver se tem também aqui na certidão de nascimento. O primeiro é o nome completo. Você acha que uma certidão de nascimento tem que ter um nome completo? Se você falou que sim, tem que ter o nome completo. Tô vendo aqui o nome completo do meu filho. Apelido? Não tem não. Né? O apelido a gente às vezes até adquire depois. E lembra que eu falei em uma das nossas aulas que o apelido a gente só pode usar se a pessoa também aceita? Que tem alguns apelidos que são pejorativos, que não são legais, certo? Data de nascimento tem que ter também. Endereço. Será que na certidão de nascimento tem endereço? Se você falou que não, acertou. Não tem endereço não. Nome dos pais. Tem que ter o nome dos pais. Nome dos avós. Também. O local de nascimento. Também. E a vacinação? Não precisa, certo? E falei também do nome dos pais, dos avós, que são bem importantes, que falam de que família a gente vem, certo? E nós vamos fazer uma atividade. Ali tem uma menina, a Carolina Pereira, e ali tem 3 casais. Vamos ver se a gente consegue adivinhar de que família ela pertence? Como que a gente pode fazer isso? Uma das maneiras é olhando o sobrenome. O sobrenome dela a gente sabe que é Pereira. Então vamos ver dos casais. O primeiro lá é Adriano Silva e Simone Silva. Tem nada a ver com Pereira, então não é. O segundo é o Fernando Pereira e a Janete Pereira. Opa! Igual os 2 sobrenomes, então faz parte da família dela. E o último é o Jorge Cruz e a Nilda Cruz. Nada a ver. Então, Fernando Pereira e Janete Pereira, pelo que eu posso ver ali, acho que são os avós da Carolina Pereira, certo? Agora vocês vão fazer essa atividade sozinhos. Eu vou dar um tempo aí pra gente fazer e depois a gente vê se você fez certo.
conseguiu relacionar o nome do menino com as pessoas da família dele? Então o nome dele é Marcos Brito, o sobrenome é Brito. E dos casais que estão ali? O primeiro é Adelino Brito e Maria Brito. Opa, mesmo sobrenome. Eu acho que ali eles são parentes. O segundo é o Caio Nunes e Lilian Nunes. Opa, diferente. E o último é o Pedro Brito e Serena Brito. Também. Então a gente viu ali que pelo sobrenome a gente consegue reconhecer os nossos parentes, certo? É claro que nem todo mundo tem o mesmo sobrenome do vô e da avó, mas na maioria das vezes. E antigamente, como será que ocorria o registro de um nascimento? Olhem lá um documento antigo. Esse documento se chama batistério ou certidão de batismo, porque antes não havia um registro oficial. Todos os documentos relacionados eram feitos em paróquias no Brasil. E a certidão de batismo recebia também o nome de batistério, que era o documento que comprovava o sacramento do batismo. Mas com a diversidade de religiões, não era justo só quem era católico ter uma certidão de nascimento. Em 1874, uma lei dizendo que era para ter, então, todo mundo a certidão que seria feito nos cartórios, certo? E agora, qual é o documento que registra a saúde do bebê e a vacinação das crianças? Temos ali 3 documentos. Qual que você acha que é? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Se você falou que é o terceiro, acertou, que é a caderneta de saúde da criança ou caderneta de vacinação, certo? Todo bebê tem essa caderneta. Ele foi criado pelo Ministério da Saúde para registrar as vacinas que a criança tomou e o que ela precisa tomar. E as vacinas são muito importantes, que nos protegem de várias doenças. E vamos ver, eu até trouxe aqui a do meu filho. Vamos marcar quais as informações que encontramos em uma caderneta de vacinação. Será que encontramos o nome completo? Encontramos sim. Encontramos foto do bebê? Não tem, pode ser ter uma foto só, mas mais de uma foto não tem não. Dados da gravidez, as carteiras mais recentes têm esses dados da gravidez, como que foi, né, a mãe esperando esse bebê. Dados do nascimento também. Dados do berçário, as carteiras mais recentes têm esses dados. Dados do crescimento da criança também tem. Direitos da criança, será que tem isso na caderneta de vacinação? Tem também. E o endereço? Ah, professora, no outro documento não tinha endereço, acho que aí não tem. Pois as mais recentes têm uma página só para escrever o endereço e até mesmo espaço caso a pessoa, né, a criança venha mudar de uma cidade, de um endereço para outro. E olha lá o que a Vivi vem contar pra gente. Na caderneta de vacinação tem também o carimbo do pé do bebê recém-nascido. Eu tô aqui com a caderneta do meu filho, ó, e tem o pezinho dele, né? Logo que ele nasceu. E por que será que tem esse pezinho, esse carimbo? Só de recordação? Não, tem uma função bem importante. Tem como objetivo identificar o bebê pelas impressões digitais, que são essas linhas que tem no pezinho, certo? Além disso, é importante lembrar-se de manter a carteira de vacinação em dia durante todas as fases da vida. A vacina para crianças, mas também a vacina para adultos. E para preservar nossa saúde, devemos estar com a vacinação em dia, já que as vacinas complementares para os adultos são fundamentais para garantir a imunidade para nos prevenir de doenças graves durante toda a vida. Eu até trouxe a minha caderneta aqui, ó. E aqui na minha também tem os carimbos das vacinas que eu já tomei. E a minha está em dia. Tanto que aqui está dizendo que a minha próxima vacina vai ser em 2030, daqui a 10 anos, certo? E agora, qual é o documento nacional de identificação civil no Brasil? Esse parece difícil, mas não é não. É a carteira de identidade ou registro geral, o RG. É um documento que tem fotografia que serve para identificar o cidadão por toda a sua vida. Além da foto, estará ali o número da identificação,
o nome dos seus pais, de onde você veio, a tua naturalidade ou nacionalidade, certo? E pode também ter o número de outros documentos. No documento de identidade tem o carimbo do polegar. Você sabe por quê? Eu até trouxe o meu aqui, ó. Então o meu também tem o carimbo do meu polegar. E por que tem? Olhe lá, a Vivi vai nos contar. A impressão digital é formada pelo desenho das linhas salientes dos dedos. As impressões digitais são únicas em cada indivíduo. Além da impressão digital, tem a assinatura, que é uma maneira que eu escrevo meu nome, meu sobrenome e também me identifica, certo? E você sabia que existe um documento para quem nasceu em outro país e está vivendo aqui no Brasil? É a Cédula de Identidade do Estrangeiro. Ele começou a ser feito em 1980, por causa da Lei número 6.815. E o documento pode ser retirado por estrangeiros, pessoas que vieram de outros países que estão vivendo agora no Brasil, temporariamente ou permanentemente, tá? E o que tem nesse documento? Tem o nome da pessoa, tem o seu país de origem, data de nascimento e também um número de registro, então, certo? E agora vamos comparar uma carteira de identidade de antigamente e uma da atualidade. Olha quanta diferença, né? Se a gente for ver as duas carteiras, a gente já vê que é bem diferente. Uma e a outra têm em comum o nome completo da pessoa, a data de nascimento, a assinatura e o carimbo, né, do dedão ali, da digital. A primeira, de antigamente, tem mais informações. Tem ali a cor da pele da pessoa, a cor do cabelo, a cor dos olhos e se tem algumas características, como para o homem, se tem barba ou bigode, qual é a cor dessa barba ou bigode, se tem cicatriz, se tem alguma verruga. Já o outro tem o nome dos parentes, né, dos pais, a naturalidade, a data de nascimento, certo? Agora observe esse documento. Vamos marcar a alternativa que corresponde ao nome desse documento? Lá em verde está escrito que é uma carteira de trabalho. Você acha que é isso? Em rosa está escrito que é um título de eleitor. Em vermelho, uma matrícula escolar. E em cinza, um diploma. São 4 documentos bem importantes. Mas esse que está aparecendo aí na imagem é um título de eleitor, certo? Vamos ver o que a Vivi vai nos ensinar. O título de eleitor é um documento que comprova o direito do cidadão de votar em representantes que vão atuar como vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais e presidente da República. O título de eleitor é muito importante, pois o voto é um direito do cidadão. E o jovem já com 16 anos pode te solicitar o seu título de eleitor. E esse documento tem uma curiosidade. Ele tem a biometria, que é o reconhecimento das impressões digitais. Quando eu for votar, se eu não tiver esse documento, eu posso levar um documento com foto e pelas impressões digitais e a minha assinatura vão reconhecer e vão me dar o direito ao voto, certo? E você sabia que o Brasil foi um dos primeiros países a ter uma votação eletrônica? A gente utiliza a urna eletrônica, certo? Agora, adivinhe, qual o documento que é muito importante para o trabalhador? Você sabe como que é o nome desse documento? É a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Eu até trouxe a minha aqui. Esse documento vai falar sobre a minha vida de profissional, minha vida de trabalhador. A minha tem marcado os lugares que eu já trabalhei. Então, como eu já trabalhei antes de eu trabalhar na cidade de Curitiba, eu trabalhava na Fazenda Rio Grande, então tá marcado que eu trabalhei lá. E aqui em Curitiba eu só estou trabalhando há 27 anos, certo? Então não tem tantos registros assim. Mas se você pedir para ver a carteira do pai, da mãe, você vai ver que tem bastante registro às vezes, que se eles mudaram de emprego, certo? E a carteira de trabalho, então, é um importante documento e tem como objetivo o registro da vida profissional do cidadão. Vamos conhecer um outro documento? Qual o documento necessário para quem quer dirigir um veículo automotivo?
Pode ser carro ou pilotar moto, caminhão, ônibus. Você sabe que precisa de um documento para isso, que é esse terceiro documento ali, ó, que é a carteira de motorista ou Carteira Nacional de Habilitação, conhecida também como CNH. Apenas pessoas maiores de 18 anos podem ter esse documento. Ele permite que a pessoa dirija veículos automotores. Serve também como documento de identificação, pois apresenta o nome completo, o número da carteira de identidade e foto. E essa carteira também tem uma curiosidade. Existe a Carteira Digital de Trânsito, que é um aplicativo de celular que apresenta a carteira de motorista e o documento do veículo que esteja em seu nome. É uma forma segura de ter esse documento sempre às mãos, com a mesma validade do que o documento impresso. Olha lá, dá para ver o documento impresso e no celular como ele fica, certo? E já que estamos falando de trânsito, eu quero que vocês observem as imagens e marquem aí com um xizinho na tela quais os objetos que são incorretos para utilizar no trânsito, para quem está dirigindo, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Vamos ver se você marcou corretamente o que não pode ser usado, no trânsito. O primeiro é uma cadeirinha. Pode ser usado? Pode sim, já vamos falar sobre isso. E o celular? O motorista está falando celular, pode? Não pode. Computador? Também não. Usar maquiagem, o motorista se maquiando? Também não pode. E capacete? Pode ser usado? Se for com moto, tem que ser usado, é obrigatório. E o assento de elevação? Usado por criança? Pode sim. E o cinto de segurança, será que é necessário? Com certeza. E pode o motorista estar lendo um livro? Não pode não. E beber, principalmente bebidas alcoólicas, e dirigir pode? Também não pode. E agora nós vamos ver que além do cinto de segurança é necessário que a criança utilize os equipamentos de retenção. Você conhece? Você utiliza? São equipamentos de segurança que diminuem o risco para a criança em caso de acidente. Olhem lá a imagem. O primeiro é um bebê conforto para bebês até mais ou menos 10 kg. E tem que pensar o seguinte:
10 quilos vai dar mais ou menos com 1 a 2 anos. Depois que ele cresceu e não dá mais para usar, ele vai usar a cadeirinha, que é o que aparece na imagem do meio. Usa-se até mais ou menos 4 anos e meio. Depende muito do modelo, da altura e do peso da criança. E o último é um assento de elevação, que é usado por crianças até 1,45 m ou até os 10 anos, certo? Agora nós vamos conhecer um outro documento que aparece ali na imagem. E como que a gente vai saber como que é o nome desse documento? Nós vamos trocar o símbolo, o desenho ali, pela primeira letra dele. Vou fazer um só e depois você vai fazer sozinho. Tem o pato, então qual é a primeira letra de pato? O P. E agora eu vou deixar você fazer os outros sozinho, certo? Vamos ver a primeira letra de cada um dos desenhos para ver que documento é esse. Já fizemos a letra P. E do alvo, qual que é a letra? O A. E ali o sapo, a letra é o S. Tem 2 sapos, então S de novo. Volta no alvo. Letra A. O pato de novo. Daí tem uma ovelha, que é a letra O. E o robô é a letra E. Tesoura, letra T, e estrelas, letra E. Formou a palavra passaporte. O passaporte é um documento que identifica a pessoa e a sua nacionalidade. Permite que a pessoa viaje para outro país e que retorne ao seu país de origem, certo? Então, nós percebemos que vários documentos utilizam a impressão digital ou a biometria. E você sabia que podemos fazer desenhos bem legais utilizando só as pontas dos dedos? Tem até um livro chamado Desenhando com as Pontas dos Dedos, do Ed Emberley. E tem vários modelos, vários desenhos. Vamos fazer essa atividade? Olhem lá os materiais que vocês vão precisar. Papel sulfite branco, tinta guache, pincel ou almofada de carimbo, lápis de cor ou canetinha. Eu vou dar um tempo para você colocar esses materiais bem pertinho de vocês para daí a gente começar.
Então, para fazer essa atividade, eu preciso carimbar então meu dedo no papel. Posso fazer com a almofada de carimbo. Esfrego o dedo e carimbo no papel, certo? Isso dá para fazer várias vezes. Eu ainda tenho duas almofadas de cor diferente. Ó, certo? Ah, professora, mas eu não tenho almofada de carimbo. Então a gente vai utilizar o pincel e a tinta. Só que eu tenho que tomar um cuidado. Não posso colocar muita tinta, que senão na hora de carimbar não vai aparecer as impressões digitais, tá? Então coloca um pouquinho, espalha ali no dedo e carimba, certo? Posso usar de várias cores. Então coloca um pouquinho, espalha e carimba, certo? Vou ter que esperar secar. Eu já fiz uns aqui. Esse daqui eu usei a almofada de carimbo, certo? E esse daqui eu fiz com tinta. Depois que secar, daí eu vou usar canetinha ou lápis de cor e vou criar desenhos. Eu já tenho alguns prontos aqui. Olha lá. Certo? É o desenho que você quiser. Pode ser rosto de pessoa, corpinho, pode ser bicho, certo? Olha esse outro também. Então, o primeiro que eu mostrei eu fiz com a almofada de carimbo. E esse aqui eu fiz com tinta, certo? Então agora eu vou dar um tempo para você carimbar. Lembre de, se for com tinta, usar bem pouca tinta para que apareça as impressões digitais. Se for com carimbo, seca mais rapidinho, certo? Então vou dar um tempo aí para você criar vários desenhos.
E daí, gostou de fazer vários desenhos com as suas digitais? Eu usei aqui só o meu polegar, mas eu posso usar todos os dedos, certo? E até a mão inteira, ou quem sabe até o pé. Vai ficar bem diferente, né? Então é isso. Terminamos a nossa aula de hoje. Nos encontramos na semana que vem. E eu espero que você tenha gostado. Tudo de bom para vocês e até!